Oi, gente. Então, eu me chamo Kizzy e eu vim aqui contar um pouquinho pra vocês como que for e como que vai acontecer as mudanças físicas, as mudanças emocionais, sentimentais, tudo que vai acontecer, o que tá acontecendo comigo durante a minha gravidez. Sim, eu tô grávida aos 39 anos. Gente, eu fiquei apavorada, confesso, assustadíssima quando eu descobri. Eu não sabia o que fazer, enfim, mas eu vou contar com vocês aqui tudo, passo a passo de toda essa descoberta, de todo esse processo. E a gente vai fazer isso junto, aqui no nosso canal. Por que junto eu falei? Porque eu queria que vocês participassem comigo. Escrevessem nos comentários como vocês se sentem, como aconteceram as mudanças na vida de vocês por conta da gravidez. O que mudou literalmente fisicamente, o que vocês tiveram que pensar ou repensar emocionalmente, trabalhar isso dentro da cabeça quando descobriram essa gravidez. Queria que vocês escrevessem nos comentários dúvidas que vocês têm, questões que vocês gostariam que eu conversasse aqui ou que eu fosse atrás e descobrisse respostas. Eu tenho muitas dúvidas e vou procurar muito isso e gostaria de esclarecer as de vocês também. Então, por isso, nosso canal, porque eu queria que a gente trabalhasse junto nele, ok? Agora eu vou contar um pouquinho pra vocês como que eu vim parar aqui, sabe? Gente, assim, eu não sou artista, eu não sou famosa, eu não tenho a menor familiaridade com câmeras, não é o meu mundo, tá? Mas quando eu descobri que eu tava grávida, eu fui procurar no YouTube, fui procurar na internet o que que era isso com essa idade, sabe? O que que poderia acontecer, enfim, experiências de outras pessoas para me dar uma luz. E eu não achei nada que condissesse com a minha realidade, ok? Você acha sim aqui no YouTube canais e pessoas falando sobre gravidez e falando sobre filhos, mas muito aquém da minha realidade financeira, né? Então, assim, pessoas que falam, a gente vai fazer o enxoval do nosso bebê nos Estados Unidos, eu vou ter o meu bebê, como é ter o meu bebê fora do país, ou como foi o parto do meu filho, mas tudo muito filmado e tudo muito feito em hospitais particulares, em clínicas particulares. Não é a minha realidade. Eu acho que é errado isso? Não, eu não estou dizendo que é errado. Só que não faz parte da minha realidade, do que eu posso fazer, né? E aí eu senti que poderiam sim ter outras mulheres com todas essas dúvidas e com todas essas questões na cabeça e que quando fossem procurar, assim como eu estava fazendo, não fossem encontrar nada ali que desse uma luz ou que pudesse ajudá-las naquele momento, porque essas pessoas vivem uma outra realidade financeira, né? Eu não tenho um plano de saúde, vou precisar utilizar o SUS, posto de saúde. Quando você vai para o posto de saúde, por exemplo, você é encaminhado para um obstetra, isso tudo demora. Não é aquela questão assim, estou numa emergência, estou numa dúvida, vou ligar para o meu obstetra. Isso não existe em médicos do SUS. Raramente eles vão dar o telefone particular deles para que você tenha acesso rápido quando tiver com alguma dúvida ou com alguma questão para resolver, né? Então, eu fiquei realmente apavorada e decidi vir aqui conversar e a gente fazer isso aqui juntas, ok? Vou falar um pouquinho para vocês. Eu sou professora em período integral. Eu dou aula de manhã em um município para crianças de ensino fundamental e dou aula no período da tarde em outro município para crianças de creche. Sou professora de berçário. Nossa, que se você é professora de berçário, você sabe todos os caminhos e tudo que é mais fácil, como agir com um bebê. Sim, eu tenho toda essa experiência com bebês. Mas é muito mais fácil quando não é o bebê da gente,
né? Você trata com todo o amor e carinho do mundo, você faz o possível para atender as necessidades daquela criança enquanto ela está com você e não está com os pais. Mas é quando o seu bebê causa muito mais insegurança, né? E eu não sou mãe de primeira viagem, eu tenho já um filho de 11 anos que foi diagnosticado autista aos 2 anos de idade moderado e com o desenrolar dos anos, agora com 11 anos, ele tem o diagnóstico de autista leve. Então, eu não sou mãe de primeira viagem, eu já sei como acontece, eu já sei como foi. Sim, é uma segunda experiência, são 11 anos de diferença de uma criança da outra, de uma gravidez da outra. E pelo pouquinho tempo que eu descobri que eu tô grávida, uma gravidez já tá sendo muito diferente da outra. Quando eu conheci o meu marido atual, há uns 2 anos atrás, mais ou menos, a gente logo resolveu e decidiu que a gente queria ter um filho. E aí a gente começou todo empolgado e tal, e vamos ter um bebê, e vamos aumentar a nossa família, né? E logo eu engravidei. Rapidinho. Uns 2 meses depois que a gente decidiu que gostaríamos de ter filho, eu engravidei. Gente, quando eu descobri que eu tava grávida, eu tava de 4 semanas, eu acho que a minha menstruação atrasou um dia. E eu já corri, fiz o exame e, nossa, eu descobri que tava grávida. O que a gente fez? Saiu contando pra todo mundo. Família, amigos, grupos, internet. Eu só acho que só não coloquei em rede social. Mas, enfim, o resto todo mundo sabia. Guarda isso. E rapidinho eu fiquei sabendo que eu tava grávida e uma semana depois, mais ou menos, eu comecei a ter um sangramento. Fui para a maternidade mais próxima daqui da minha casa. Cheguei lá, não tinha ultrassom para eles saberem como é que estava o bebê naquele momento. Me encaminharam para outra maternidade em outro município. Eu fui, também cheguei lá, não tinha ultrassom. As médicas só examinaram e falaram que o colo do útero ainda estava fechado, que eu poderia vir para casa, que eu poderia permanecer em repouso e que na segunda-feira eu fizesse um ultrassom para realmente saber como é que estava a situação. Foi o que eu fiz, apavorada. Mas vim para casa na segunda-feira, então eu marquei um ultrassom de emergência e a gente fez e descobriu que realmente tinha perdido o bebê. E agora? Gente, foi a pior besteira que eu fiz, foi contar pra todo mundo naquele momento. Porque eu tava tendo que lidar com a minha dificuldade, com a minha dor, com o meu sentimento, com a minha tristeza de ter perdido um bebê que a gente queria muito, tá? Com a dor e a tristeza do meu marido, que também estava arrasado com toda aquela situação. E aí você tem que lidar também com as pessoas perguntando pra você como você tá, como que tá o seu bebê, como que tá acontecendo. E você tem que contar para as pessoas que você perdeu o bebê. E daí você tem que reviver aquele momento que você perdeu o bebê, contando para as pessoas, explicando tudo o que aconteceu. Naquele momento, fazer isso é muito doloroso. Então, sinceramente, eu criei um trauma, eu acho, de contar para as pessoas no começo da gestação. Esperem um pouco. É muito difícil depois ter que estar explicando para as pessoas o que aconteceu. Lidar com isso é complicado. Tá? Você já está lidando com a sua dor, lidar com a dor do outro. Sabe, você não quer estar explicando para as pessoas, você não quer estar relembrando o que aconteceu. Então, assim, eu recomendaria não contar. Espera um pouquinho até os 2 meses e meio, 3 meses, ou pelo menos até você fazer o primeiro ultrassom, que ele já vai te dizer como tá o bebê, se ele tá certinho no útero, se tá no tamanho certo, se tá no peso ideal, se tá bem localizado, bem instalado, se já tem uma bolsa, se tá tudo certinho. Aí então você conta, porque a chance de acontecer um aborto espontâneo é mais remota, né? E acontece muito, é normal acontecer. Depois eu vou colocar aqui para vocês no vídeo as estatísticas de aborto espontâneo. É muito comum de acontecer. Ah, mas eu sou jovem. Ah, mas isso não aconteceu nunca na minha família. Não interfere. É muito relativo. Então, eu diria para dar uma segurada
e não sair assim espalhando para todo mundo, por mais feliz que a gente fique, mas curta esse momento com você, com seu marido, com as pessoas bem próximas mesmo, peça para não divulgarem, para não espalharem, e depois sim você vai lá, conta e fica feliz da vida sem precisar todos aqueles transtornos depois.